boa tarde. Agradeço a participação de todos. Nós montamos aqui um Story Map, que entretanto devemos de partilhar aqui a hiperligação. E portanto vou falar aqui da estrutura e passo aqui a falar. Portanto, à semelhança dos anos anteriores, a EGI Portugal lança o concurso Young Scholar para jovens estudantes ou investigadores, e este ano temos aqui sim o Story Map com o programa. Portanto, estou aqui a dar as boas-vindas e depois iremos passar a palavra a cada um dos docentes, dos candidatos, e a agenda será mais ou menos esta. Depois temos aqui sim o Miguel Pires, que é o vencedor de 2024. Boa tarde novamente. Vamos fazer aqui uma alteração pela ordem. Vamos começar pelo Tiago, que já está online, e vou pedir então ao Ivo para lhe passar o comando aqui da sessão, e será o Tiago a começar então, e depois entretanto será o Tiago ou o Ricardo, conforme aqui estiverem disponíveis, está bem? Portanto, Tiago, sem mais demoras, passo-te a palavra. Obrigado. Antes de mais, bom dia. O meu nome é Tiago Martins, o estudante no primeiro ano de mestrado da 9MS de Ciência e Sistemas de Informação Geográficos, com especialização em Ciência de Dados Geoespaciais. Antes de mais, agradeço a todos por estarem aqui presentes e pela oportunidade de poder mostrar o meu trabalho neste concurso. O tema do meu trabalho passa pela mobilidade urbana e sustentável na cidade de Lisboa, mais concretamente na conectividade de meios de transporte dentro da cidade. Para a minha definição da problemática, embora existam infraestruturas em crescimento e infraestruturas já em atuação na cidade, se não houver uma integração e uma conexão adequada, isto pode impedir com que haja uma transição eficiente, prática e útil para os cidadãos que residem em Lisboa, no que concerne aos meios de transporte. Os objetivos deste projeto. Este projeto, apesar de não ter uma base e de não ser um projeto com uma base científica e um projeto de investigação, posto isto, o maior objetivo deste projeto é ser o máximo útil possível e com a maior complexidade no que concerne à tecnologia SRI. Sendo assim, é suposto informar e analisar as diversas opções de mobilidade sustentável disponíveis na cidade de Lisboa, destacar as alternativas ecológicas e compreender o impacto que estas podem ter nas soluções da vida do cotidiano dos cidadãos, e explorar as infraestruturas e os transportes sustentáveis da cidade através de análises geoespaciais, dioramas 3D detalhados e uma dashboard interativa. Para a minha metodologia, o projeto começa inicialmente no que concerne às ferramentas utilizadas no ArcGIS Pro, onde foi feito o tratamento de dados, a programação do projeto, a criação dos modelos e todo o tratamento de dados necessários para a elaboração do projeto. Depois passou-se esses dados para o ArcGIS Online para fazer a organização dos dados, e a simbolização dos mesmos. Alguns destes dados foram a seguir passados para o ArcGIS Dashboards para a criação da dashboard interativa, e todos foram transicionados para o ArcGIS Hub para fazer a plataforma final e ficar composto todos os elementos do projeto numa plataforma só, com uma visão intuitiva, neste caso é um site. As fontes de dados que eu utilizei foi o Banco de Dados da Lisboa Aberta, o ArcGIS Online, o OpenStreetMaps e o Living Atlas da ESRI. Vou agora mostrar-vos o meu site, do início ao fim. Começa inicialmente com este título, Mobilidade Urbana e Sustentável, com um slogan de pergunta de partida, como avaliar a eficiência da conectividade e mobilidade sustentável em Lisboa, algumas imagens e testes introdutórios sobre o comprometimento que a cidade de Lisboa tem para com a mobilidade urbana e sustentável. Passamos logo a seguir para a dashboard, conta com duas listas iniciais aqui do lado esquerdo, com as estações fluviais e as estações de comboio. Ambas podem ser selecionadas e redirecionam-nos automaticamente para o mapa, multiplamente ou individualmente. Depois temos a legenda, que tem todos os elementos presentes no mapa. A seguir temos um gráfico circular com os postos de carregamento de carros elétricos filtrados pelo número de tomadas que cada posto de carregamento tem.
A seguir temos um gráfico de barras das estações de metro, simbolizadas pela linha da cor, pela cor de cada linha de metro. As linhas mais pequenas, as barras mais pequenas representam as estações que têm conexão com mais do que uma linha, com duas neste caso. Depois temos um gráfico circular das estações de gira, estão filtradas por o tipo de localização, se é no passeio, se é na via. Depois temos um gráfico de barras com os parques de velocípedes, também filtrados pela localização, se é num lugar de estacionamento, se é num lugar de estacionamento de motociclo, se no passeio, se é numa via. Acima temos o gráfico de circular dos limites de tráfego de velocípedes, que estão filtrados tendo em conta tendo em conta a permissão ou não de circulação e de estacionamento. Depois em cima temos 3 secções com a rede ferroviária, tanto principal como secundária, podemos também selecionar as duas ou apenas uma. Ao lado temos a rede viária filtrada por freguesias, e no outro canto, na última secção, temos a rede de ciclovias, também filtrada, que vai aparecer agora, que também é filtrada pelas freguesias. O objetivo desta dashboard, principalmente, é que o próprio utilizador que está a ver estes dados possa fazer as suas próprias comparações, como aqui, por exemplo, estão a comparar as ciclovias com os parques de velocípedes. A seguir vão fazer uma comparação das ciclovias com as estações de gira e com as estações de metro, e o próprio utilizador pode fazer as suas comparações, as suas análises, para ver as conectividades que existem entre os meios de transporte. Podemos também abrir o mapa para ter um campo maior, e por poucas palavras, a dashboard, o intuito dela e os dados em si são exatamente estes. A seguir, temos a análise geoespacial, que conta inicialmente com este mapa 3D. Temos as estações de gira em cilindros azuis e o tamanho tem a ver com o número de docas que cada estação de gira tem. Se for mais alto, mais docas, se for mais baixo, menos docas. Temos também as estações de metro em buffers de 300 metros. Este mapa foi feito, programado na biblioteca de Python do ArcGIS Pro, para adicionar uma nova coluna, tendo em conta se elas estão ou não conectadas com as estações de gira. As estações de metro, os buffers das estações de metro estão conectadas, estão a verde, os que não estão conectados estão a vermelho. E tem também a rede de ciclovia para fazer uma comparação e uma análise mais detalhada. Em baixo temos um gráfico que explica melhor os números precisos dos resultados que se verificam. A seguir temos novamente uma análise geoespacial, que neste caso é da rede de ciclovia também e dos estacionamentos para velocípedes, que novamente foi feito, foi programado na biblioteca de Python do ArcGIS Pro, para saber estes buffers de 100 metros que estão, estes buffers de 100 metros do estacionamento de velocípedes, se estão conectados ou não com a rede de ciclovia. Aqui encontra-se uma lacuna, a maioria deles são vermelhos, portanto não estão conectados com a rede de ciclovia, o que pode-se dizer que quando uma pessoa utiliza uma trotinete, por exemplo, que sai de um parque de trotinete, na maioria dos sítios não chega em 100 metros a uma ciclovia, ou seja, não passa a ter uma circulação segura num espaço de 100 metros. Abaixo, novamente, temos um gráfico a explicar estes resultados. Depois passamos para uma parte crucial deste trabalho também, que são os dioramas 3D. O principal objetivo destes dioramas 3D é ter uma análise detalhada e mostrar a complexidade daquilo que a tecnologia SRI pode fazer. Neste caso, a tecnologia SRI pode fazer tanto em análise geoespacial como em desenho cartográfico. Neste caso, estão 2 pontos de vista deste diorama, que foi feito com multiplicador de nível 5 na elevação do terreno, e está em Imagery para se ver a imagem real. A seguir temos o outro diorama feito exatamente da mesma maneira, mas aí está com uma graduação de cores na sua elevação e também com uma layer 3D por cima das redes de ciclovia, podendo comparar a rede de ciclovia com as elevações do terreno na cidade de Lisboa.
novamente com um nível de 5 de exigir de elevação. A seguir, cá em baixo temos uma proposta de resolução, que é um mapa interativo, podemos ver a legenda, podemos aproximar o mapa, desaproximar, mover. Esta proposta vem de 10 novas, vem-se propor 10 novas estações de gira, tendo em conta uma análise espacial feita com os buffers das estações de metro de 300 metros e com o buffer das ciclovias de 100 metros, para ver, e com as estações de gira também, para ver onde é que verificava-se que não havia resposta em termos de conectividade com as estações de gira, tendo em conta as redes de ciclovia e as estações de metro. Ou seja, uma pessoa sai do metro, tem que apanhar uma gira para fazer a sua movimentação do cotidiano e não tem acesso. Assim, teria acesso em praticamente todos os sítios. Há outros que não têm ciclovia, portanto também não se justifica. A parte do Parque Natural de Monsanto não tem estações de metro, não se justifica, porque também é uma área muito grande e à partida não são para fazer viagens de menos de 40 minutos, que é o que as bicicletas partilhadas oferecem no CEPAS. Por fim, temos um texto conclusivo, também com uma imagem, uma frase final e um slogan apelativo para a mobilidade urbana e sustentável. Como potencialidades e conclusão deste trabalho, temos a visualização intuitiva, que o facto de todos os elementos deste projeto estarem postos num site só, pronto, faz uma visualização intuitiva, e pelo facto da dashboard estar adaptada tanto para um molde de telemóvel como um molde de computador. A pessoa abrindo o QR Code que tem no póster, se estiver abrindo um computador, já associa, já está feito o molde para, quando for aberto, vai estar posto para computador. Se for com o telemóvel, vai criar logo o molde, porque foram criados 2 modelos, tanto para computador como para telemóvel. Temos uma proposta também baseada em dados, ou seja, que o exemplo de proposta que se sugeriu para as novas estações de gira é baseado em dados e tem toda uma análise geoespacial, tanto dos buffers que foram criados, como também de uma visualização em imagery para perceber onde é que caberiam de facto essas estações de gira. Obviamente a promoção da mobilidade urbana e sustentável, a utilização de ferramentas avançadas, tentei utilizar o máximo de aplicações que a SRI tinha e explorar ao máximo a complexidade das mesmas, seja na dashboard, seja no hub, seja no Pro Online, na criação dos modelos 3D, nas análises geoespaciais e afins. Por fim, temos também a flexibilidade da análise, que no caso da dashboard, o engraçado é que o próprio utilizador consegue fazer as suas próprias análises e tirar as suas próprias conclusões com o seu pensamento próprio, selecionando apenas aquilo que quer ver e aquilo que quer comparar. Por fim, este aqui é o meu póster, tanto em português como em inglês, que foi apresentado. Como eu tinha dito, tinha aqui a versão em telemóvel e em computador, os dioramas, as análises geoespaciais e os QR codes. Peço desculpa por ter falado um pouco rápido, mas não queria exceder o limite proposto. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Pedimos desculpa a todos por estes percalços iniciais, mas agora já temos aqui a velocidade de cruzeiro. E aproveito para perguntar ao júri se tem alguma questão para colocar. Olá, Rui. Olá, Tiago. Ana Isabel Ribeiro, do Instituto de Saúde Pública. Estão-me a ouvir? Olá, bom dia, sim. Bom dia. Eu, se calhar, vou fazer apenas 2 perguntas mais gerais. A primeira pergunta tem a ver com o local deste estudo, desta sua abordagem. Porque é que escolheu Lisboa como área de estudo? E ligado a esta pergunta, gostava de perceber se acha que este modelo que desenvolveu pode ser replicado noutras cidades com desafios semelhantes. E por fim, queria perguntar se este projeto tem apenas um caráter informativo ou se tem a intenção de que estes resultados influenciem algum tipo de política pública e decisões a nível municipal. Da minha parte, são essas as questões. Ok, muito obrigado pelas 2 perguntas. Porque a cidade de Lisboa? Eu vim estudar para Lisboa, já estou cá há 4 anos, conheço bem a cidade e
já fiz vários projetos para a faculdade também a falar sobre a cidade de Lisboa, e o facto de eu estar no primeiro ano de mestrado e não ter grandes acessos a base de dados e afins, porque não estou a fazer uma tese ou não estou em investigação, procuro... tem o banco de dados da Lisboa Aberta, que tem bastantes dados abertos que a pessoa pode utilizar, e assim facilitava o meu trabalho. Acho que sim, acho que podia ser feito também noutras cidades, até porque a maioria das cidades, pelo menos na Europa, estão comprometidas em avançar com uma cidade mais verde, com uma melhor conexão de meios de transporte, e é algo necessário e moderno. Agora, o objetivo em si deste trabalho, o objetivo inicialmente é um caráter informativo, para a pessoa poder ver aquilo que existe em Lisboa, para quem quer, por exemplo, as câmaras municipais querem criar novas ciclovias ou querem criar novas estações de gira, conseguem ter uma análise para perceberem que aqui não faz sentido colocar ciclovias porque não estão conectadas com as que já existem, ou que aqui não faz sentido colocar uma estação de gira porque não tem estação de metro e afins. Portanto, é caráter informativo sim, mas que traz uma aptidão para as pessoas conseguirem tomar conclusões e iniciativas daquilo que podem melhorar. Ok. Já partilhou esta plataforma com alguma entidade local, mais do ramo da gestão dos transportes e planeamento, ou para já ainda está em modo privado ou partilhada num núcleo restrito? Não, nunca partilhei com ninguém. Tive um concurso também na Câmara de Lisboa onde apresentei esta dashboard, mas não o projeto, só a dashboard, mas de resto não, é só um trabalho individual por enquanto. Ok, obrigada, Tiago. Muito obrigado. Já agora, na sequência da questão da Ana, quando apresentou este dashboard na Câmara, qual é que foi a receptividade? Ou seja, com certeza apresentou isto para quê? Para os técnicos? Não, eu apresentei na Câmara de Lisboa porque a Câmara de Lisboa todos os anos fazia, juntamente com a nova IMS, com o núcleo de urbanismo, abria um concurso para estudantes universitários só de licenciatura para apresentar um concurso que era concurso de Dashboard Challenge. E participei no concurso, por acaso ganhei, sim. Obrigado. Muito bem. Não sei se posso fazer algumas questões. Estão-me a ouvir? Sim. Sim, pode avançar. Boa tarde a todos. Ao Tiago, parabéns pela sua apresentação. O trabalho é muito interessante. Eu também trabalho na área da mobilidade, portanto é para mim sempre um gosto ouvir os trabalhos relacionados com esta área. E tinha 3 perguntas para lhe fazer, mais no sentido de tentar perceber alguns pormenores do trabalho que desenvolveu. A primeira pergunta que eu tinha para si tem a ver com o dashboard que elaborou, não é? que refere que tem sobretudo um papel informativo, mas eu gostaria de saber se considerou, ou se é possível, caso não tenha considerado, adicionar alguma funcionalidade, alguma ferramenta que depois possibilite também que quem utilize esse dashboard dê feedback. Porque esse feedback é que vai ser interessante para alterar algumas das políticas, eventualmente, de mobilidade, não é? Ter uma opinião de quem utiliza o dashboard e de quem utiliza a infraestrutura. Essa é a minha primeira pergunta, se tem essa possibilidade de feedback do utilizador. A segunda pergunta tem a ver com o conjunto de buffers, de análises espaciais que efetuou, não é? Eu não percebi muito bem como é que definiu essas distâncias que adotou? Tem por base alguma bibliografia, alguma orientação que exista? Não é? Os 300 metros, se não me engano, para as estações de metro, mas depois tem outras distâncias para outro tipo de equipamentos. E se não considerou, em vez de usar um buffer, fazer uma análise de rede, suponho que essa distância que considerou é a distância até, não é,
ou a ligação até a seguinte parte da infraestrutura, onde está estacionado a bicicleta, ou onde pode aceder a uma bicicleta partilhada, se não fez esse estudo, se não pensou em fazer esse estudo com uma análise de rede em que considerasse os 300 metros realmente percorridos na rede, e não um buffer geral, não é? Com um ponto central, que é um dos equipamentos, ou uma estação que considerou. Para finalizar, isto é uma curiosidade, nos dioramas que criou em 3D, a rede é possível ser visualizada sobre o diorama? Não é? A rede, por exemplo, das vias cicláveis. Que tamanho de célula é que utilizou como base para criar esses dioramas? Tá, muito obrigada. Ok, muito obrigado. Bem, eu acho que temos esquecido as perguntas todas, vou tentar responder do Não se início ao fim. preocupe, se for necessário eu volto a repetir. Ok, obrigado. Portanto, a primeira pergunta, se havia alguma maneira de receber um feedback por parte dos utilizadores, é assim, na dashboard em si, na aplicação onde se constrói a dashboard, eu creio que não existe. Se calhar existe, eu creio que não, mas quando eu construí o site onde inclui também a dashboard, no site sim, eu consigo pôr esse feedback, de facto poderia ter posto, não pus, é verdade, mas é possível fazer essa modificação para receber feedback, para melhorar, para atualizar e para se tornar sempre moderno, atualizado e útil. A pergunta seguinte era sobre as análises geoespaciais. Sim, se tinha considerado fazer, em vez de um buffer normal, uma análise de redes. E tinha perguntado também inicialmente o porquê que escolhi os valores de distância. Sim, os valores de distância, eu não tenho referências bibliográficas neste trabalho. Este trabalho fiz individualmente em casa. Poderia ter arranjado referências com certeza, mas é com base em pesquisas e tudo, mas não com uma referência específica. Eu estabeleci os 100 metros porque, no fundo, pelo que faço no meu dia-a-dia, pelo que vejo as pessoas a fazerem, considerei que 100 metros seria uma distância máxima para entrar em segurança numa ciclovia. Considerei também que 300 metros no metro seria uma distância máxima do que uma pessoa estaria disposta a percorrer para ainda assim dizer que, ok, são 300 metros, mas continua a ser útil, continua a ser prático. Se fosse 500, se fosse 500 metros, se calhar já não era assim tão prático. Foi por aí, não há uma referência mesmo. Essa análise de redes também não foi feita, foi só feita os buffers e a seguir adicionadas novas colunas na tabela de atributos programar uma nova coluna na tabela de atributos de cada layer para se perceber onde é que havia conectividade com os buffers ou não. Essa análise de redes não foi feita, são potencialidades que posso vir a desenvolver no futuro, que claro que as críticas são para isso. Fica a sugestão. Deixe-me só dizer-lhe que vai encontrar de certeza na bibliografia da especialidade distâncias ótimas para aceder a partir de estações de metro ou de paragens de autocarro, ou seja o que for, o que é que um peão estaria disposto a percorrer, não é, para ter acesso a uma determinada infraestrutura ou a um meio de transporte. E isso dá força ao seu trabalho. Está a entender? Valida de alguma forma. Não são disparatadas as distâncias, mas pode validar esse seu sentimento, não é? No fundo, com certeza. como utilizador. E finalmente era a última questão dos dioramas. Dioramas, sim. Sim, os dioramas 3D foram construídos através de uma layer que está disponível no ArcGIS Pro, no Living Atlas, que chama-se Terrain, que é uma layer que foi uma base de dados que foi construída para todo o globo, que mete em raster e em elevação o globo inteiro. Depois tem que cortar à volta só o espaço que quero, depois tem que aplicar um exagero, porque no caso de Lisboa não tem uma grande elevação, então é preciso aplicar um nível de exagero. Apliquei um nível 5, porque o nível de exagero basicamente é para se perceber realmente a diferença de elevações e no fundo apliquei aquela rede de ciclovias dentro do diorama para se perceber, por exemplo, no centro da cidade,
tem zonas como a Zona da Graça, que consegue-se ver nesse diorama, com a rede de ciclovias lá, que é uma zona que é ligeiramente mais elevada e ao mesmo tempo tem ruas estreitas e está dentro da cidade. O que torna que, se calhar, não seja justificável nem necessário construir uma ciclovia lá. Adaptar também o relevo a uma das razões pelas quais pode não haver necessidade, por exemplo, de construir uma ciclovia ainda que não exista. Deixe-me só aqui, não resisto a fazer aqui um pequeno comentário. Eu estou numa cidade de montanha, não é? E defendo que é possível as deslocações de bicicleta. É claro que nessas situações será sempre mais agradável utilizar uma bicicleta elétrica do que uma convencional, mas é possível, é preciso encontrar soluções. Mas, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado a todos. Ok, obrigado às perguntas, à apresentação do Tiago. Vamos passar para a Bárbara, que já está online. Peço desculpa mais uma vez pelos problemas iniciais, esqueci-me de desejar boa sorte a todos e, portanto, vou pedir ao Ivo para colocar a Bárbara a partilhar a sessão. Boa tarde, Bárbara. Qual que é teu? Olá, boa tarde a todos. Ok. Quero desde já agradecer por esta oportunidade e a todos os aqui presentes. Bem, eu sou a Bárbara, estou no segundo ano da licenciatura de Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Desde o primeiro ano da licenciatura que trabalhamos com tecnologia ESRI em várias unidades curriculares e assim despertou aqui o gosto e o interesse pela área. Por isso, trabalho já em alguns projetos, em parcerias com municípios aqui da zona, em parcerias com alguns docentes do departamento, nomeadamente o professor Vítor Ribeiro, e também com o Laboratório da Paisagem. Por isso, assim, este estudo está já a ser também transferido para o município de Amares. A minha comunicação trata então de um sistema integrado e inteligente de SIG para o cadastro do arvoredo. Apresentámos contributos das ferramentas de Deep Learning, Smart Survey e ArcGIS Online. Bem, a lei publicada a 18 de agosto de 2021, que trata do regime jurídico de gestão do arvoredo urbano, é então o ponto de partida para o estudo. Esta lei apresenta medidas e desafios para cada município para realizar o inventário do arvoredo urbano, que tem que conter bastantes elementos arbóreos classificados e posteriormente disponibilizar toda essa informação ao público em geral. É fácil de perceber que com as tecnologias da ESRI é possível resolver e solucionar estas questões. Contudo, atualmente ainda existem muitos municípios que incumprem esta lei, não conseguem cumprir, devido a dificuldades, sejam dificuldades técnicas, dificuldades em operações de campo, dificuldades financeiras, de recursos humanos. Pronto, daí o interesse por este trabalho. Pretendemos então inventariar o arvoredo urbano e os seus elementos arbóreos classificados previstos em lei, disponibilizar esta informação geográfica e simplificar o fluxo destes dados, de forma a poder envolver diferentes públicos na consulta e gestão dos dados geográficos, desde os técnicos municipais, desde entidades externas, juntas de freguesia, entidades de manutenção, até mesmo o público em geral, como a população. E pretendemos também, em alguns casos de outros tipos de dificuldades, automatizar a gestão e o cadastro do arvoredo através de ferramentas de classificação de imagens disponíveis no ArcGIS Pro. Para tal, utilizamos então várias soluções disponibilizadas pela ESRI, nomeadamente o Smart Survey, a criação de um formulário inteligente para simplificar todo o levantamento em campo e todo o trabalho dos técnicos no terreno. Toda a informação recolhida através deste formulário é depois possibilitada de consulta, partilha e visualização em tempo real, de um modo intuitivo e interativo através de dashboard, instant apps, story map, criando assim todo um sistema integrado e dinâmico. E em paralelo, utilizamos as ferramentas de classificação de imagem para detectar objetos, no caso do arvoredo, através do ArcGIS Pro. Todo este processo entrega então um sistema integrado e inteligente de sistemas de informação geográfica com duas vertentes. Podemos então utilizar o sistema de recolha de dados do levantamento em campo ou a identificação de árvores por ferramentas de classificação de imagem.
Todos estes dados têm então um sistema de engagement que envolve todos os técnicos municipais, visualizadores, todos os públicos, todas as entidades, e é possível receber feedback de todos eles, todos aqueles que seja possível editar, editam, os que pretendem apenas ter uma leitura ou fazer uma visualização ou uma consulta também. Daí o sistema ser muito intuitivo. Todos estes dados depois são trabalhados e manuseados de forma a realizar análises de extrema importância no campo de gestão municipal, proteção civil, ordenamento de território. Na parte do levantamento em campo, temos então apresentado o Smart Survey criado. Utilizámos o Survey 123 para, através do Excel, poder manipular e customizar todo o formulário. Este formulário é dividido em 3 secções: a identificação da árvore, as informações sobre a árvore e a área envolvente. Ou seja, conseguimos ter em tempo real a data do levantamento, a geolocalização da árvore precisa, porque esta aplicação foi conectada com um GPS de precisão centimétrica. Depois, uma das dificuldades em campo passa pela detecção por técnicos ou outras pessoas da espécie, por isso eu tive o cuidado de colocar uma imagem ao lado de cada espécie. Contudo, uma vez que a listagem de espécies é enorme, que existe em cada município, fiz um sistema de seleção, ou seja, por exemplo, selecionamos a espécie quercus. Depois é possível apenas selecionar, o formulário apresenta apenas as subespécies desta espécie. Temos então uma fotografia da árvore, todas as informações, como o perímetro, a altura, o estado, tudo isto previsto em lei, e depois é possível também analisar a área envolvente, onde está localizada a árvore, se está perto de infraestruturas, se apresenta danos, se é preciso manutenção. Pronto, e também uma fotografia desse dano, se caso apresenta. Todos estes dados, então, recolhidos no formulário em campo, são disponibilizados diretamente, em tempo real, para uma dashboard. Na dashboard podemos, então, manusear o web map, verificar cada árvore, cada ponto. Podemos fazer uma seleção por espécies. Podemos ver o total de árvores levantados até à data. Podemos ver quais as espécies predominantes na área selecionada, quais as árvores que apresentam danos e quais as suas informações. Conseguimos ver uma listagem e imagem dessa árvore e desse mesmo dano. Isto é importantíssimo, então, para gerir e hierarquizar intervenções sobre a gestão do arvoredo e a gestão de cada árvore, se é preciso intervenções nas vias, nas infraestruturas envolventes. E depois, numa necessidade de campo, necessidade de ver estes dados em campo, criamos, para facilitar e promover este engagement, criamos uma instant app que partilha também as mesmas informações. Depois, como disse anteriormente, existem muitos municípios que por algumas dificuldades e falta de recursos não conseguem ter este trabalho minucioso em campo. Por isso surgiu a necessidade de explorar as ferramentas de classificação de imagem, em que no primeiro método criámos amostras de treino para detectar os objetos correspondentes através de semelhança de pixels, e obtivemos os resultados que podemos ver na primeira imagem. Utilizamos um ortofotomapa. Depois, em segunda instância, utilizamos já um modelo de Deep Learning fornecido pela ESRI que detecta árvores em imagens de alta resolução, e podemos ver também alguns resultados positivos na segunda imagem. Assim, conseguimos perceber as potencialidades do sistema integrado e inteligente de SIG na gestão municipal, na parte de ordenamento, de planeamento, e a eficácia de ter todas estas soluções da ESRI a trabalharem em conjunto ao mesmo tempo, simplificando então a recolha de dados, na promoção do engagement e na superação de dificuldades através das ferramentas de Deep Learning. Pronto, muito obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Eu vou passar a palavra ao júri e aqui pedir desculpas porque a Luísa tinha perguntas para colocar à primeira apresentação e eu não lhe dei a palavra. Vou-lhe dar agora. Agora já tem câmera e tudo. Já, porque eu tive que desligar, por isso é que estava a acontecer com a ligada no Teams e agora quando eu clicava aqui ela não abria. Não portanto, conseguia.
Pronto, Agora então, eu tive tudo a sua esclarecido. ideia e pronto, já vi que era essa a questão. As minhas desculpas e dou-lhe a palavra para fazer perguntas ao... Não sei se querem fazer já perguntas todas à Bárbara e depois no fim fazemos as perguntas ao Tiago para ele entrar outra vez aqui em Não vale a direto. pena. Por minha parte, Não? não vale a pena entrar o Tiago Então pronto, novamente. então pronto, vou dar a palavra à Luísa para fazer as questões à Bárbara, depois passo à Berta e deixo a Isabel para o fim desta vez, está bem? Pronto, vimos trocando a ordem. Queria dar os meus parabéns à Bárbara pelo trabalho, porque efetivamente aqui utilizou várias aplicações, não é? E explorou aqui várias funcionalidades. Portanto, pelo que eu percebi, o levantamento foi efetuado pela Bárbara ou eram levantamentos que já existiam, dados que já existiam levantados penso que era o município? Isto é relacionado com o município? Visto que eu fiz a transferência do trabalho para o município da Mares, o levantamento foi realizado pelas técnicas municipais, eu acompanhei uma parte do levantamento para verificar a funcionalidade da aplicação, mas sim, o levantamento foi realizado pelas técnicas municipais. Sim. Pronto, depois houve então uma segunda parte em termos de dados em que aplicou aqui o Deep Learning. Nas imagens que apresenta no póster, confundo um bocadinho, porque não sei se foi intencional, se foi uma gralha. A imagem que apresenta do ortofoto do lado direito não corresponde à imagem classificada, do lado esquerdo, não corresponde à imagem classificada do lado direito. Portanto, tem sempre... E o mesmo se passa com as árvores. Portanto, ou seja, não consigo relacionar visualmente a classificação com o orto a que se refere, porque tem um orto, mas depois tem o resultado da classificação de uma área que não tem a ver com aquele orto. Não, o resultado da classificação foi exatamente desse orto. A imagem foi elaborada em Story Map, através de uma cortina, para verificar o antes e o depois da imagem, para mostrar a camada sobre... Não é o mesmo retrato, não é a mesma área, não é da mesma zona, não é a mesma zona. Se reparar, a zona que tem a classificação... Não, sim, é a mesma zona. Peço desculpa, estou a ouvir mal, mas sim, é a mesma zona. A camada corresponde à imagem, ao ortofotomapa. A da classificação dos espaços verdes, não. Do arvoredo, depois tem outros espaços. Sim, nós na primeira imagem fizemos duas classes. Uma só apenas para arvoredo e as outras classes, no caso, foi apenas para outros espaços, ou seja, tudo o que fosse campos, vias de comunicação. A imagem aparece apenas campos e arvoredo. E foi a partir daí que fizemos a separação das classes. Mas em termos da classificação, fizeram uma avaliação da classificação? Nós ainda da classificação? Desculpe, não ouvi. Fizeram uma avaliação da exatidão da classificação? Ainda não conseguimos realizar o tal. Nós estamos agora a iniciar com estas ferramentas de Deep Learning, porque como surgiu a dificuldade na Câmara, na parte de campo, pensámos em resolver essa parte com as ferramentas de Deep Learning e vamos agora iniciar um novo projeto com as ferramentas de classificação de imagem para poder explorar mais. Mas estes foram os resultados que obtivemos até à data e que ajudaram no estudo. Só mais uma pergunta. Quando diz que, portanto, ou seja, queria explorar, no fundo, as potencialidades do Deep Learning, dos formulários, dos mapas dinâmicos, dos dashboards, dos webmaps, disso tudo, mas de forma a funcionar de forma integrada. Depois que definiu algum espaço de aplicação em que nós podemos aceder a cada uma das coisas de forma completamente integrada, ou temos que andar a entrar aplicação a aplicação? Como é que está feita essa integração? A ponte de interligação, a integração está toda realizada no dashboard. É possível conseguir ver todas as informações que reunimos, ou no Story Map que eu tenho na parte da licença da Câmara, e foi por isso que não apresentei aqui, por uma questão de licenciamento de dados. Mas através do dashboard conseguimos fazer a ligação de todos os dados recolhidos no Smart Survey. Bárbara, antes de mais, parabéns pela sua apresentação, pelo trabalho que desenvolveu. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, dizer que o cadastro de arvoredo urbano, a mim parece-me uma tarefa que nunca mais acaba, não é? Deve ser muito complicado fazer aqui um cadastro de
todo o arvoredo numa determinada região. Portanto, uma ferramenta que ajuda a fazer esse cadastro será certamente um aspecto positivo para as câmaras municipais, que, como referiu, eu não sou dessa área, mas como referiu, têm a obrigatoriedade, não é, de criar esse registro, fazer esse cadastro. Eu tenho, sobretudo, duas perguntas para si. A primeira pergunta tem a ver com a app, não é? Uhum. E que, no fundo, já foi um bocadinho de encontro à resposta na sua apresentação. Eu tinha aqui uma dúvida gigantesca, que é, primeiro, referir a questão da quantidade da informação e da quantidade de espécies. Eu fiquei assustada, não é? Como é que vai conseguir, não é, criar um catálogo dentro da aplicação, não é? Usou o Survey 123, para registar toda essa informação, não é? Ou pelo menos estar disponível para quem utiliza a app ter uma noção e escolher essas características em função, reconhecer primeiro o tipo, não é? A espécie, e depois recolher aquele conjunto de características. Pensou como é que vai abordar essa questão, não é? Disse-me, agora não sei reproduzir exatamente, mas disse há pouco na sua apresentação que escolheu uma espécie ou um grupo de espécies, não é, para considerar. Mas certamente haverá mais. Pensou como é que vai abordar essa questão? E eu vou pôr as duas perguntas já, se não se importa, depois responda à vontade, pela ordem que achar mais conveniente. Se pensou na questão e como é que poderá ser implementada nesta sua solução de aplicação? Sim. A minha segunda questão tem a ver com as ferramentas de classificação de imagem, né, que utilizou. Entrou aqui um bocado no Deep Learning, está muito atual, mas tira-me aqui uma dúvida. O que é que permite identificar? Só a localização da árvore ou da espécie? A espécie não, certamente. Só a localização. A localização, exatamente. Sim. Porque isto... Aplica-se, peço desculpa, já respondendo. Ajuda-me a mim também aqui a elaborar, porque senão fica aqui muito limitada, tendo em conta o que pretende, que é recolher informação. Porquê é que acha que será interessante ter essa localização obtida através da aplicação dessas ferramentas de classificação de imagem? E agora vou insistir um bocadinho numa pergunta que foi feita há pouco e que tem a ver com os resultados que obteve. Diz alguns na sua apresentação, no resumo e no cartaz, que os resultados são muito positivos, mas positivos têm que estar de alguma forma quantificável, e uma das formas é saber a precisão de classificação, não é? Destes algoritmos que usou para detectar, neste caso, as árvores. Quer falar um bocadinho também sobre isso? Sim, claro. Pronto, a primeira pergunta e às espécies das árvores, eu tive a ajuda das técnicas e consultámos bastantes documentos facultados pelo ICNF e também o que o município já tem sobre o arvoredo, e de uma listagem enorme de espécies escolhemos 300 que sabíamos que contávamos nesta zona, não é? Neste território. E depois dessas 300 espécies conseguimos então catalogar todas e recolher imagens através do Jardim Botânico, que também tem bastantes informações, e ir buscar as imagens e as imagens mais perceptíveis para quem está no campo conseguir identificar. Pronto, isto também é difícil no sentido de que se colocaríamos imagens apenas da folha, se apanhávamos o tronco, porque as estações do ano as árvores modificam-se, não é? Então tentámos com que fosse da forma mais fácil para quem está no campo conseguir detectar a espécie. Obviamente, as técnicas municipais, uma delas é bióloga e já tem alguns conhecimentos, o que facilita imenso. No sentido do Deep Learning, foi para municípios que não conseguem ter este trabalho em campo, pelo menos cumprirem com parte da população, que é conseguirem ter a localização de arvoredo, no sentido, há municípios que têm uma extensão de território enorme para conseguir fazer o levantamento em campo, e estas ferramentas conseguem
detectar então áreas massivas com dados mais complexos, áreas bastante extensas, e conseguem então detectar onde é que se encontra a localização dessas áreas de arvoredo. Não sei se respondi a tudo ou se faltou aí alguma coisa. Eu perdi parte da sua resposta, falhou entretanto. Portanto, fiquei aqui na dúvida se falou ou não sobre os resultados e a taxa de acerto, de precisão, por exemplo, ou o que é que considera que são resultados positivos? No sentido de conseguir identificar efetivamente, comparando as imagens de satélite às nossas camadas, conseguir corresponder às áreas que efetivamente têm arvoredo. As nossas classes conseguiram ser treinadas e conseguiram bater certo na zona de arvoredo e conseguir a localização precisa de onde estão as árvores. Isto para conseguir um cadastro do arvoredo urbano já inicial e simples para um município que ainda não começou com este cadastro. Bom, respondeu parcialmente. Certamente que essa ferramenta deve dar um grau de precisão, mas pronto. Sim, terá de ser treinado e mais explorado. Era a isso a que me referia, não é? E referi um aspecto também muito importante. Tem que haver algum tipo de formação, alguém especialista que possa utilizar a ferramenta, senão ela realmente vai ser difícil de utilizar por alguém não tão familiarizado com esse tipo de informação. O processamento da ferramenta também demora algum tempo. Depois não nos podemos focar apenas em arvoredo. Num estudo mais complexo, eu conseguiria separar então o arvoredo de outros objetos como piscinas, casas, vias de comunicação. Apenas é preciso treinar a máquina, não é? Para tal, através da ferramenta, criando amostras de treino e classes, como referi, que é o que estamos a fazer agora no município. Então, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pela apresentação e boa sorte. Obrigada, eu. Olá, Bárbara. Ana Isabel. Em primeiro lugar, queria-te dar os parabéns pela apresentação. Eu, pessoalmente, gostei muito do trabalho, até porque eu apesar de trabalhar na área da saúde pública, trabalho muito sobre a relação entre a natureza e a saúde. Portanto, interessa-me este tipo de tecnologias até para uso próprio. E eu gostava de fazer algumas perguntas sobre a potencialidade desta tua abordagem, ok? A maior parte das perguntas já foram feitas, como a professora Berta e a professora Luísa, eu também tinha algumas questões relacionadas com a exatidão, não é, do teu método. Até que ponto este método de classificação automática dá-nos resultados parecidos àqueles que acontecem no mundo real. Eu já percebi que é algo que tu estás a explorar agora, que ainda não tens um número assim concreto para nos dar, mas é fundamental. Já agora um número que eu acho que também poderias tentar chegar era em termos de poupança, no sentido aos municípios usar estes métodos automáticos, isto corresponde a uma poupança em euros de quanto, em termos de recursos humanos? Acho que é uma forma boa de tu venderes esta tua solução. Eu queria te perguntar aqui duas questões mais metodológicas que me escaparam. Quando tu criaste o teu formulário no Survey 123, tu criaste isto de forma isolada com a equipa da universidade, ou este formulário foi criado em conversação com os técnicos municipais? E que tipo de feedback, qual foi o modelo de feedback que tu adotaste para ir ajustando o formulário às necessidades destes técnicos? Essa é a primeira pergunta. Se calhar fazemos em jeito de conversa, podes ir responder. Okay. O primeiro ponto foi os elementos obrigatórios em lei, porque a lei define exatamente os elementos arbóreos que devem existir no inventário, no cadastro. Depois, interligação entre docentes e pontos com a Câmara e os técnicos, conseguimos perceber qual é que seria as melhores questões para o formulário, quais as categorias a incluir e, pronto, a forma de filtrar a informação necessária e criar o formulário da forma mais acessível e mais intuitiva. Ok. E quando vocês foram a campo, com esse mesmo formulário, houveram dificuldades? Quais foram as principais dificuldades encontradas a fazer este levantamento? Que eu acredito que existam, não
A primeira dificuldade foi a parte da geolocalização das árvores, mas depois com a utilização do GPS integrado com a aplicação conseguimos resolver, por causa da margem de erro que dava da localização da árvore. Pronto, e depois a parte de conseguir interligar as imagens da árvore com a imagem do dano, mas isso já foi uma questão nem de trabalho nem dashboard. O formulário em si, tudo correu bem, a aplicação. Não tiveste nenhum tipo de dificuldade com a conexão à internet? Porque acredito que tenhas ido a algumas zonas um bocadinho mais remotas. Okay. Não, nós tivemos um bom feedback das técnicas, mesmo em zonas mais remotas, sim. Ok. Tenho uma questão acerca da integração de dados. Portanto, isto para já, esta ferramenta e os dashboards que criaste está a ser usado para cumprir com esta lei que foi lançada, que é necessário ter este levantamento da cobertura arbórea. Mas como pessoa que trabalha numa área mais aplicada, que é a saúde pública, a minha questão tem a ver com a possibilidade de integrar com outras bases de dados. Achas que o teu dashboard permitirá no futuro cruzar esta informação da cobertura arbórea, por exemplo, com dados meteorológicos, dados de saúde, dados acerca das próprias percepções dos utilizadores dos espaços? Há potencial para isso? Sim, claro que sim, é esse o nosso objetivo. Por exemplo, uma das análises que foi pensado é, por exemplo, as zonas de sombra que existentes nos espaços verdes, realmente se é adequado, se existe, por exemplo, na questão de áreas frequentadas por crianças, se realmente existe zona de sombra, porque depois é possível medir a COP e integrar essa parte também no formulário. Pronto, penso que sim, que seria uma forma de interligar também com outras entidades, é esse o nosso objetivo. Ok. E finalmente, a minha última questão tem a ver com a sustentabilidade desta tua solução. Queria que me falasses um bocadinho quais são os desafios que existem para manter esta base de dados atualizada e operacional a longo prazo nos municípios, e se existe também algum tipo de plano de capacitação contínua dos técnicos municipais para garantir que eles continuam a usar têm informação para usar esta ferramenta e a usam da forma mais adequada. E da minha parte são estas as questões. Obrigada. Nós pensámos na aplicação e na plataforma interativa, mas claro que depois depende do trabalho de cada município, da recepção de cada município, dos técnicos que já lá estão, da ligação que existe com a universidade e da formação dos técnicos. No município da Margem, o caso aplicado funcionou bem, porque eles têm técnicos mesmo na área de SIG e de Arvoredo, preparados para tal. Guimarães também é um bom exemplo, já tem também um dashboard que cá foi elaborado na universidade, um dashboard também ligado a uma aplicação, a um formulário inteligente, ou seja, já há vários casos aqui na zona que demonstram que isto funciona e é uma boa ferramenta. Agora depende sempre da recepção e do entendimento do município, não é? E em relação a ter esta base de dados atualizada a longo prazo, achas que isto vai acontecer? Sim, com o trabalho contínuo do município e dos técnicos e com a parceria com a universidade, visto que tem que cumprir com a lei, porque na lei refere à atualização destes dados, por isso, sim, penso que sim. Ok, está bem. Obrigada e parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Obrigada. Obrigado a todos. Deixem-me só dar aqui uma ou duas notas. O Survey 123 pode funcionar em modo offline também. Portanto, se for para ser utilizado num sítio em que não haja rede, pode-se pôr em modo offline e depois ele sincroniza quando tem acesso à internet. Vou fazer uma pergunta, Bárbara. Considera partilhar a estrutura do Survey, colocá-la em regime de partilha, que é para outros municípios poderem aplicar isso? Ou por enquanto é só um projeto ainda académico? E já foi partilhado com o Laboratório da Paisagem também. Okay. Por isso, é um centro de investigação, digamos assim. Sim. Mas era mais no sentido de, se eu trabalhar num município e precisar de fazer um levantamento, se podia começar pelo seu modelo e ir daí para a frente, em vez de estar a criar tudo outra vez. Ok, está bem, obrigado. No sentido de ser uma base, não é para a elaboração de outros formulários. Sim. Certo, ok, muito bem. Obrigado, então. Vamos passar para o terceiro candidato. Muito obrigada. Obrigado, que é o Ricardo Pereira. Boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Pereira, sou estudante de Engenharia Geoespacial
e venho apresentar a minha proposta de projeto para o Young Scholars Award. Ok. Uma plataforma WebSig para a gestão de risco da diabetes mellitus do tipo 2. Gostaria de começar com a motivação, de vos falar primeiro das minhas motivações para este projeto. A primeira, um bocado mais geral, é poder não só interligar os sistemas de informação geográfica à área da saúde, como também aproximar o cidadão comum a estes sistemas. Acredito que isso possa ser bastante benéfico, já que os SIG permitem visualizar padrões, otimizar recursos e comunicar informação de forma clara e acessível ao cidadão. A segunda motivação é um bocado mais específica, é poder avaliar o risco de incidência da diabetes mellitus do tipo 2 no município de Lisboa, apenas utilizando fatores indiretos. Eu escolhi esta doença em particular por 2 motivos. Eu próprio tenho um risco de incidência maior por ter um histórico forte de diabetes na família. A minha bisavó teve, a minha avó e a minha mãe têm. Então confesso que existe um interesse mais pessoal aqui. Mas o outro motivo é o facto de ser uma doença fortemente correlacionada a fatores indiretos, como a situação socioeconómica, o estilo de vida e o acesso à saúde. Os objetivos com este projeto são os seguintes: criar um modelo de risco da doença, poder identificar as freguesias mais vulneráveis e as causas para tal, e, por fim, criar uma ferramenta visual interativa, sendo que o objetivo final e mais importante de todos é melhorar a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos. De seguida, para a metodologia utilizada no projeto, começo por apresentar este gráfico circular com as 5 categorias usadas para a procura de dados relevantes, sendo que todos os dados foram recolhidos tendo em consideração 2 aspectos: serem dados abertos e pertencerem a uma destas categorias. Perto dos nomes das categorias, é possível ver também os pesos que cada uma teve no cálculo do índice de risco final. Continuando na metodologia, aqui estão os diferentes passos e ferramentas usadas. A recolha de dados foi feita nos seguintes sites: foi no INE, foi no Lisboa Aberta e foi no ArcGIS Hub de Geodados da Câmara Municipal de Lisboa. A espacialização dos dados foi feita no ArcGIS Pro, ou seja, a criação dos mapas. Foram exportados para o ArcGIS Online para os ter numa base de dados geoespaciais. De seguida foram criados os diferentes dashboards para representação e para isso usei o ArcGIS Dashboards também. E por fim, a plataforma foi desenvolvida no ArcGIS Story Maps de forma a ser mais interativa e fluida. Destaco só aqui um cronograma com as ferramentas ArcGIS que usei. E passando para as variáveis usadas, deixo alguns exemplos de mapas que foram criados para visualização e também para auxílio de cálculo de subíndices, sendo que o primeiro é referente ao índice de falta de escolaridade, o segundo ao rendimento bruto anual, o terceiro ao índice de acesso à habitação, o quarto à concentração de farmácias, o quinto aos níveis de dióxido de azoto registados e o sexto à concentração de parques e jardins urbanos. Digo isto porque não sei se a legenda é completamente visível para vocês, mas assim espero que fique mais fácil. Estes foram apenas alguns exemplos, já que eu no total usei 17 variáveis. O processo de dados teve por base a normalização destas variáveis, seja a partir de dados absolutos, de proporções ou de buffers, e cada variável contribuiu a sua parte para a sua respectiva categoria, permitindo criar um subíndice para cada categoria. Apresentando os subíndices são, portanto, a idade média, o índice de desigualdade socioeconómica, o índice de falta de acesso à saúde, o índice de estilo de vida pouco saudável e o índice de baixa qualidade ambiental. Pela pesquisa que eu fiz, a idade média é um fator relevante, já que se associou a uma maior incidência da doença em pessoas mais velhas. A desigualdade socioeconómica é um fator bastante importante, já que acaba por ser responsável em vários níveis pela incidência da doença, seja pela falta de conhecimento associada ao baixo nível de escolaridade ou pela alimentação pouco saudável associada também a baixos rendimentos. Acaba por ser uma categoria sensível porque se interliga
com as outras de várias formas. A falta de acesso à saúde tem relevância tanto na prevenção da doença como no tratamento da mesma, através de centros de saúde, farmácias e hospitais. O estilo de vida é também um impulsionador de incidência, visto que a obesidade e outras doenças cardiovasculares estão diretamente associadas às ocorrências da diabetes tipo 2. E, por fim, a baixa qualidade ambiental ainda está a ser um bocado estudado, mas especialistas relacionam determinados poluentes ambientais à resistência à insulina. Com os pesos indicados anteriormente e com os subíndices normalizados, foi possível calcular o índice de risco e criar o dashboard. Para visualizar o risco em cada freguesia, é possível fazer a seleção por clique e o medidor de risco irá atualizar. É possível também darmos acesso à nossa localização e vermos qual o risco na nossa freguesia. E, se preferirmos, podemos indicar manualmente também qual a freguesia desejada, suportando a pesquisa da mesma. Acrescentei ainda um seletor de camadas que nos permite navegar entre os diferentes subíndices para uma melhor análise e também uma legenda que pode ser acedida a partir do botão acima do seletor de camadas, como podem ver no vídeo. Aqui está o seletor de camadas. E a legenda. A última etapa foi, portanto, a criação do Story Map. Este vídeo serve apenas para demonstrar a sua estrutura, não está muito detalhado. Contém, portanto, uma contextualização, fala da doença, do papel da geografia na saúde, dos objetivos deste projeto. As variáveis usadas também são aqui representadas e tem uma breve descrição. Está separado por categorias e é uma forma mais dinâmica de apresentar os dados. Como podem ver aqui. A partir da sobreposição de diferentes camadas e da visualização de cada subíndice torna mais fácil a compreensão. É demonstrada também ao longo do Story Map a metodologia usada em cada fase, envolvendo a normalização dos dados, como eu referi anteriormente, os pesos, se foram usados buffers, etc. Além disso, a descrição de cada variável contextualiza também para o porquê de terem sido escolhidas estas variáveis. Isso está mais detalhado também no Story Map. Contém ainda a fórmula usada para o cálculo do índice de risco final, o dashboard que apresentei anteriormente, algumas conclusões e as fontes de dados. Relativamente ao potencial deste projeto, eu vejo um enorme potencial nesta plataforma e gostaria de referir 3 possíveis resultados, como podem ver aqui. A informação chega mais facilmente ao cidadão comum, é uma mais-valia. Melhora a área da saúde, pois permite analisar quais os pontos fortes e fracos em termos geográficos. Isto dá-se também a possíveis políticas de intervenção no futuro. Em suma, o risco de diabetes do tipo 2 não é uniforme e destaca freguesias mais negligenciadas. Os dados geoespaciais foram cruciais para o cálculo do índice de risco final. Os signos na saúde permitiriam promover estratégias de mitigação e prevenção pela sua capacidade de integrar, sobrepor e correlacionar múltiplos fatores. E gostaria de ressaltar ainda a importância do ecossistema ArcGIS para este projeto, a interoperabilidade torna o processo de criação muito mais simples e satisfatório. Ficou bastante mais fácil. Para o futuro, gostaria de acrescentar dados acerca da obesidade, já que não encontrei dados abertos relativos a isso. Estes dados permitiriam tornar o modelo mais sensível. Gostaria de correlacionar dados de incidência de diabetes também,
já que mais uma vez não encontrei dados abertos ao nível das freguesias. E além disso, estes dados permitiriam comprovar, caso fosse preciso fazer alguma correção. E também replicar este projeto, seja a nível geográfico para outros municípios, seja a nível de conteúdo para outras doenças. Quem sabe criar aos poucos um ArcGIS-Hub do género Atlas de doenças em Portugal, acho que seria interessante. Para terminar, deixo aqui os pósteres, em português e em inglês, bem como o código QR para o StoryMap, se quiserem ver em mais detalhe. E só me resta agradecer-vos pelo tempo despendido e pela vossa atenção. Muito obrigado. Estou disponível para qualquer dúvida ou questão que tenham, mas vou deixar esta página caso queiram aceder ao código QR. Muito obrigado, Ricardo. Na galeria dos participantes, dos candidatos ao Young Scholar Award, no resumo do teu póster também lá está a hiperligação, foi colocada e, portanto, é outra forma das pessoas também acederem. Vou pedir ao Ivo para adicionar aqui o júri e se calhar agora começamos pela Berta, que ainda não foi a primeira a colocar as questões, depois fomos não sei, é a Ana Luísa ou a Luísa, conforme quiser. É a Ana Isabel ou a Luísa, mas como quiserem, ok? Mas Berta, força. Ok, muito obrigada. Bom, Ricardo, também para si os parabéns, não é? Pelo trabalho, não é? Está a estudar na área da engenharia geoespacial, se percebi bem, não é? Sim. E pela ligação desta área com a área da saúde, não é? Que tem um potencial louco, não é? Digamos assim, no que diz respeito à utilização destas ferramentas. Eu tenho essencialmente duas perguntas para lhe fazer. Uma tem a ver com os dados que utilizou, porque nada disto tem significado se os dados não têm uma justificação para serem aqueles dados, não é? E se eles não tiverem uma fonte, não só estarem disponíveis, mas também terem uma fonte fiável e, portanto, serem dados oficiais, digamos assim. Portanto, e é exatamente aí que eu tenho algumas dúvidas. Como é que definiu estas variáveis que considerou? Teve a ajuda de alguém da área da saúde? Posso? Deixa-me só aqui, eu vou Força. encadear Desculpa. duas ou três perguntas e depois deixo à sua vontade para responder. Bom, uma tinha a ver com isso, exatamente. Outra tem a ver mais com um comentário ainda sobre os dados, à informação que disponibilizou para o efeito deste prémio. Eu fiquei, porque não sou da área, claro, da saúde, um pouco em dúvida sobre as unidades destas variáveis todas. Eu percebi que depois as uniformizou, não é? De 0 a 1, todas. Tudo bem. Fez, é como se fosse uma análise multicritério, porque depois acaba por juntá-las todas num índice, certo? Muito bem. Mas não dá informação sobre as unidades. Não é? Que unidades é que tem cada uma daquelas variáveis? Algumas são intuitivas, outras nem tanto. E, portanto, isso causou-me aqui alguma confusão. E mais, não é? Como definiu aqueles pesos? Não entendo, não é? E por isso é que eu lhe estou a perguntar, muito provavelmente teve a ajuda de alguém. Se teve, de quem? A minha segunda questão, essa é sobre os dados, não é? Porque é uma parte muito importante de qualquer aplicação em sistemas de informação geográfica. A segunda parte tem a ver com o dashboard e com o story map que criou. Disponibilizou, disse na sua apresentação alguns públicos-alvos que o poderiam usar, mas como é que um cidadão comum usa esta informação? Eu consigo perceber que pode ser um apoio, não é, à área da saúde, ter esta caracterização, mas como é que o Story Map e o dashboard que criou contribui para a informação do cidadão comum, não é? E para a prevenção deste tipo de diabetes?
Pronto, portanto, a primeira questão sobre os dados, esta segunda mais sobre a tecnologia que usou e como é que ela pode contribuir para o fim do trabalho que desenvolveu. Certo. Obrigado pelas perguntas. Relativamente aos dados e aos pesos, foi feita uma pesquisa por mim. Eu vi várias fontes, desde sites oficiais de instituições de diabetes que espalham estas informações. Portanto, estas variáveis foram todas com base na disponibilidade de dados abertos e na correlação com essas categorias que eu defini nos 5 subíndices. Ou seja, vou dar um pequeno exemplo. Eu gostaria de ter dados sobre a obesidade, dados abertos sobre a obesidade, mas não tenho. Então, como solução, arranjei dados sobre centros comerciais num sentido mais negativo, em que quanto mais houvesse, mais seria a probabilidade de haver um comportamento negativo para com a diabetes. E relacionei também com parques e jardins urbanos, por exemplo, e também com equipamentos de fitness. Ou seja, os dados em específico não têm propriamente uma base científica, mas foi a melhor correlação que eu consegui achar entre dados abertos e os estudos já feitos. Isso leva-me ao segundo ponto, que é também o peso. Relativamente ao peso, foi feito também por mim, teve algum apoio científico também de várias coisas que eu li, vários estudos que eu li, mas no geral a maior parte desses estudos falava mais na componente socioeconómica, inclusive um estudo português não é relacionado tanto com a incidência, mas mais com os óbitos da diabetes. Um estudo português relacionou que a condição socioeconómica está diretamente relacionada com o aumento do número de mortes. Portanto, eu pensei que esse peso teria de ser ligeiramente maior. Relativamente aos dados ambientais, como eu disse, é experimental, por isso dei-lhe um peso mais pequeno, ainda está a ser estudado. Relativamente à idade, sei que é um dado bastante importante, porém, na análise que eu fiz, o desvio padrão entre as diferentes freguesias foi apenas não me recordo ao certo, mas se não me engano foi de um ano e meio. Portanto, sendo um desvio padrão tão baixo, também reduziu ligeiramente a importância desse peso e mantive os outros dois do acesso à saúde e do estilo de vida como 20%, como o default. Para comprovar se os pesos estariam bem distribuídos ou não, eu ainda fiz uma distribuição ligeiramente diferente dos pesos e alterando cada variável, cada peso um bocadinho, vi que, se não me engano, eu tenho aqui registado, mas acho que a mudança foi de 3% no índice final. Ou seja, não foi uma mudança relativamente grande e acaba por comprovar que os pesos estão relativamente bem distribuídos. Mas relativamente à componente científica, não tenho nenhum dado, nenhum estudo onde eu me tenha apoiado a 100%. Deixe-me só aqui dar-lhe uma dica. Eu acho que, na minha opinião, deveria ter alguém especialista, não é, que validasse ou eventualmente até fazer um inquérito e contactar vários especialistas, não é, e apresentar-lhes essa distribuição dos pesos para ver o que é que eles acham ou se sugerem outra distribuição, porque é muito perigoso fazer uma análise deste tipo e multicritério, dar pesos, não é? Eu percebi que leu essa informação, mas na verdade o seu trabalho é implementar a ferramenta, vai ter que ter alguém que perceba desse assunto. É muito importante ter sempre um feedback do tema onde estamos a aplicar, não é? Para que depois tenha validado os resultados. Eu percebi que também fez uma análise de sensibilidade, fez variar um pouco o valor desses pesos e viu a percentagem de variação do índice final. Mas é essencial, tendo em conta o tema que está a desenvolver, ter alguém dessa área específica que lhe dê um feedback. Porque você é bom fazer aqui esta parte de implementar, não é? Claro que tem que perceber também do assunto, mas a sensibilidade de quem é especialista é um bocadinho diferente também.
ok? Eu entendo. É só aqui uma dicasinha, porque isso vai valorizar o seu trabalho, que certamente foi muito Obrigado. grande. Por isso é que eu também tenho como perspectiva para o futuro implementar os dados de ocorrências para poder comprovar ou melhorar o modelo. Foi mais nesse sentido também. Relativamente à segunda pergunta, peço desculpa, era sobre como é que isto Qual é a iria sua ajudar opinião? o cidadão. Sim, sim. Como é que este dashboard, este story map, a disponibilização desta informação, realmente é útil para um cidadão comum e como é que este cidadão pode usar esta informação como uma fonte de prevenção, não é? Uma informação que permite que ele tenha algum tipo de intervenção para prevenir essa incidência deste tipo de diabetes. Certo. Aquilo está disponibilizado de forma a que seja uma comparação entre freguesias, ou seja, isso seria mais para a área da saúde e das políticas de intervenção. Na área do cidadão em específico, foi mais por isso que eu também acrescentei aquele iconezinho de verem a sua localização específica. Podem ver na sua freguesia em específico quais as categorias que estão mais ou menos negligenciadas e por isso é que eu também acrescentei os textozinhos, as descriçõezinhas ao lado para contextualizar um bocado sobre a importância daquilo na doença. Ou seja, as pessoas ao lerem aquilo, não consigo garantir que vá prevenir, mas as pessoas ao lerem, a ideia é ficarem mais bem informadas também e perceberem como é que cada variável indireta pode afetar tanto uma doença, sem darem por isso. Ok, muito obrigada, parabéns mais uma vez pela Muito obrigado. apresentação, pelo trabalho desenvolvido e boa sorte. Obrigado. Ok, obrigado. E agora passamos a palavra a quem? A Ana Isabel ou a Luísa? Eu tenho só tenho duas questões Força. para uma delas já respondeu, porque tinha a ver com os pesos, pronto, não vou insistir sobre isso, mas quando fala aqui nos buffers, por exemplo, no estilo de vida, contabilizou-se o número de equipamentos de fitness, jardins, parques urbanos, centros comerciais, com base em buffers de 1 km e 1,5 km. Mas esses buffers foram feitos relativamente a quê? A informação disponibilizada foi por pontos, ou seja, eu tinha o número de pontos de equipamentos de fitness, o número de pontos de jardins urbanos e o número de pontos de centros comerciais. Para não estar a fazer uma análise só relativa a esse número de pontos, achei melhor fazer um buffer, porque, por exemplo, quem está na ponta, um pequeno exemplo, quem está na ponta da freguesia de Avenidas Novas, pode se calhar utilizar algum serviço que esteja colado à freguesia de Alvalade, por exemplo. Ou seja, este buffer foi mais para interligar as freguesias, já que são estruturas, são infraestruturas e não... São mais infraestruturas onde as pessoas podem ir. Foi mais por esse motivo que eu usei os buffers. E deste modo seria contabilizado para as diferentes freguesias, partilhariam espaços, entre aspas, com as freguesias ao lado. Como é que validou o modelo? Como é que validou os resultados finais? É essa a questão. Eu, infelizmente, não tenho dados de incidentes por freguesia. Não encontrei dados abertos. Encontrei dados sobre o número de consultas, acho eu, mas não estava também dividido pelo nível geográfico de interesse. Mas a ideia aqui não é tanto ter um projeto final sobre o risco de incidência da diabetes, mas é mais demonstrar que é possível unir os sistemas de informação geográfica à saúde e, com os dados necessários, fazer um projeto completamente validado, também relativamente à diabetes. E eu digo à diabetes, mas serve para qualquer doença que tenha uma forte correlação com fatores indiretos. Mas a ideia seria essa. Muito bem, olha, obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Ok. Ana Isabel, deixamos a especialista para o fim. O que vale é que já fizeram as perguntas quase todas. Antes de começar, parabéns, Ricardo. Eu estava aqui com uma série de dúvidas sobre o teu trabalho e acho que a tua apresentação permitiu esclarecer algumas delas e também te queria dar parabéns pela forma pausada como tu explicaste aquilo que tu fizeste. Acho que
tens uma boa presença. Muito obrigado. Eu sou geógrafa, mas trabalho na área da saúde pública, portanto eu trabalho essencialmente com gente da saúde. Portanto tenho assim uma série de preocupações, pronto, apoquenta-me algumas coisas que tu fizeste. E portanto acho que vou, como as perguntas já foram feitas quase todas, eu se calhar vou transformar isso mais numa lógica de dar-te dicas de como melhorares para o futuro. Pronto, quando a gente calcula um índice, sobretudo um índice que se chama índice de risco, temos muito cuidado com aquilo que deitamos cá para fora, não é? Principalmente se isto vai parar à mão de cidadãos que se calhar não vão ver a metodologia com muito pormenor e podem, inclusivamente, ficar um bocado assustados com o que vem, porque podem residir numa freguesia que tem um risco muito elevado e começar a conjecturar e a ficar alarmados com base naquilo que tu deitas cá para fora. Isto é especialmente preocupante e deixa-me especialmente preocupada porque tu não validaste este teu indicador. A gente, quando produz um índice, tem que o validar necessariamente, senão ele é só um exercício, neste caso, tecnológico. E tu, para validares um índice deste, tinhas que cruzar necessariamente com informação acerca da incidência ou a prevalência. Neste caso, nem a incidência, seria a prevalência, porque sendo uma doença crónica, é a prevalência de diabetes. Tu disseste que não existem dados abertos. Na saúde, realmente, é muito provável que não existam dados abertos. Porquê? Porque a saúde diz respeito à informação pessoal e, portanto, está sujeita a uma série de regras de disseminação que nós temos que cumprir. Em todo caso, tens aqui uma possibilidade que, não sendo um dado de prevalência ou de incidência, pode já dar umas pistas. Os dados de mortalidade estão disponíveis publicamente e existe causa de morte de diabetes e podes já explorar esse dado. Uma das possibilidades é explorar esse dado. Podes ter que pedir ao INE, mas normalmente eles fornecem essa informação. Outra informação que é de fácil acesso e que podes utilizar diz respeito à informação dos internamentos hospitalares, que está disponível ao nível da freguesia e que podes fazer um pedido de dados e a informação que é compilada e que acedes facilmente. Depois há a informação dos cuidados de saúde primários, portanto, dos centros de saúde, e aí, claro, convém estabelecer já algum tipo de colaboração com as entidades de saúde locais. Mas é possível fazer isso, portanto, acho que é um passo que tens que agora te dedicar para, de facto, poderes dizer que aquilo é um mapa de cartografia de risco de diabetes. Portanto, isto trabalhar com dados estritamente abertos na área da saúde não é de todo possível. Pelo menos para a gente fazer coisas bem feitas. Outra questão que eu tenho tem a ver com os pesos, que eu acho que tens seriamente que rever isso. Acho que muitos deles fazem sentido, nomeadamente aquela questão de dar um peso elevado às questões socioeconómicas, porque as questões socioeconómicas são causas de causas, mas existem outros que eu tendo a não estar tão de acordo, portanto, aconselho-te a ver revisões sistemáticas sobre este assunto e a falar com pessoas com especialidade na área, sem dúvida, antes de atribuir estes pesos de uma forma um bocadinho anárquica. Há também algumas variáveis que tu não consideraste e que eu acho que poderias ter tido em conta, nomeadamente acerca do ambiente alimentar. E essa informação pode não existir exatamente aquilo que tu queres, mas eu acredito que já tenhas alguma coisa. A tipologia dos estabelecimentos de venda de alimentos tem muito impacto nas questões da saúde cardiometabólica, portanto, tens essa camada. Peço desculpa interromper, foi por isso que eu acrescentei os centros comerciais, porque o objetivo não era centros comerciais em específico, era cadeias de fast food, se calhar, não é? Cadeias de fast food, exatamente. Pronto. Mas não havendo, foi pela lógica de que qualquer shopping terá pelo menos alguma cadeia de fast food. Ok, Então, pronto, mas eu acho que é uma coisa que tu podes ainda aprimorar e eu diria que é essencialmente isso. E acho que a tua plataforma pode ser útil sobretudo para planeamento em saúde, não tanto para o cidadão, não é? Mas sobretudo para planeamento em saúde. Já agora, assim, mais para agora dar-te a oportunidade de falar, queria-te perguntar até que ponto tu achas que esta
tua ferramenta é escalável, no sentido em que eu posso implementar isto noutros municípios. Por exemplo, eu estou aqui no Porto, seria possível eu fazer uma coisa similar aqui no Porto? Que tipo de ajustes já achas que era necessário fazer? E será que isto também pode ser aplicado a zonas não urbanas? Porque Lisboa e Porto são zonas altamente urbanizadas. Será que eu podia implementar isto numa zona rural, tal e qual como está? Será que estas ponderações seriam as mesmas? Pronto, deixo aqui a pergunta e dou-te os parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado. Acredito que as ponderações talvez não fossem ser as mesmas, porque há muitas infraestruturas que não são iguais de uma zona rural para uma zona urbana, mas numa boa parte é facilmente escalável, já que os dados, uma boa parte deles vieram do INE, ou seja, fiz para a freguesia de Lisboa, mas tinha para todas as freguesias do país e das ilhas. A única questão de eu ter escolhido Lisboa em específico é porque, relativamente aos shoppings, ou seja, os dados da Câmara Municipal de Lisboa, do ArcGIS Hub, são mais prevalentes, e também os dados ambientais. Aquilo foram sensores ambientais que eu na altura tive a espacializar que eu também só encontrei para Lisboa. Talvez haja mais noutros municípios, mas tão completos como em Lisboa não acho. Mas retirando a questão ambiental deste índice de risco, acho que é facilmente escalável, sim, para outros municípios. Muito bem, muito obrigado então. O júri agora vai sair e vai se reunir naquela sessão de Teams que eu partilhei com o júri. Eu vou-me juntar ao júri, que eu faço a moderação do júri. Eu tipicamente não voto, só em caso de empate é que eu vou ter que desempatar, nunca foi preciso, portanto a partir deste tempo também não será. E temos aqui, assim, enquanto nos estamos a reunir o júri, temos o vencedor de 2024, que é o Miguel Pires, que vai falar um bocado sobre a sua experiência de ter participado no Young Scholar Awards, ter ganho e ter representado Portugal, e pronto, é uma experiência muito interessante. Vou pedir ao Ivo então para nos retirar a nós e passar aqui o palco para o Miguel Pires, se faz favor, e nós, entretanto, júri, vamos entrar no nosso canal Teams para fazer a votação. Muito obrigado, Miguel. O palco é teu. Obrigado, Rui. Tá bom. Olá, boa tarde a todos. Então, enquanto o júri decide, está aqui o suspense, eu vou dar-vos um pouco da minha experiência, o que é que foi o Young Scholar Award. Só aqui partilhar o meu ecrã. Ok, penso que já está a partilhar. Ok. Pronto, então, para os dois candidatos que não vão ganhar o Young Scholar Award, eu começo já por dizer que gostaria que vocês tentassem nos próximos anos. Vocês podem sempre participar até ganharem e também podem participar um ano depois de acabarem os estudos. Portanto, acho que vale a pena e também tem uma vantagem relativamente aos outros porque já tiveram o feedback do júri e tudo mais. Para o candidato que for ganhar, vou já aqui dizer algumas dicas, mas também ofereço-me para vos ajudar, para te ajudar no que for a tua experiência. E pronto, para partilhar aqui um bocado do que é que foi o meu ano passado, foi uma experiência muito fixe, acho que foi a melhor experiência que já tive. Temos aqui os vencedores do ano passado, eram de 28 países ao longo do mundo, Japão, Polónia, Dinamarca, pronto, África do Sul. Eu tenho apenas 15 minutos, portanto não vou passar por este Story Maps todo, mas depois vou deixar aqui o link. Este foi o meu projeto, foi o Dashboard Ciclo Lisboa. Basicamente fiz uma página web que disponibiliza itinerários cicláveis em Lisboa, que foram escritos por mim, mas também pontos de interesse e perfis altimétricos. Está aqui tudo depois já ponho o link. Pronto, relativamente à preparação, para a pessoa ganhar, eu recomendo vivamente que façam uma boa preparação, que durmam bem antes da viagem, porque se quiserem mesmo aproveitar, se calhar não vão ter muito tempo a dormir durante os 8 dias. O que eu fiz foi anotei no meu caderno, porque aquilo é a maior conferência do mundo de SICs, ou seja, vai haver sessões de 1 hora, por exemplo, entre as 8h30 da manhã e as 9h30 da manhã, que vão ter para escolher entre 70 a 80 sessões, só numa hora, e só podem ir a uma.
Portanto, o que eu fiz foi olhar para as 860 sessões, que são muitas sessões, e tive a olhar um a um, ver quem é que são os palestrantes e o tema das sessões, e anotei tudo num caderno, que era para saber onde é que ia. Também olhei para a localização geográfica das salas, porque às vezes aquilo é um edifício muito grande, são vários edifícios onde é a conferência até, e às vezes é preciso andar 15 minutos entre sessões, e portanto convém ter isso em conta, sendo que só há 5 minutos de intervalo. Pronto, vale a pena preparar bem. E também vale a pena olhar para o tipo de sessão, se é uma sessão técnica, se é uma apresentação ou se é uma sessão de demo. As sessões de demo são muito interessantes, mas é basicamente um vídeo que já foi feito e que depois eles disponibilizam na internet. As sessões técnicas também é mais como usar ferramentas ArcGIS, e as user presentations são pessoas externas, por exemplo, professores ou investigadores ou mesmo pessoas de empresas que vêm falar, e essas foi as coisas que achei mais interessantes, porque não vos dão a gravação, portanto só tem essa oportunidade, e também dá muito para ver o que é que se pode fazer consigo, as coisas mais criativas que se podem fazer consigo. Eu achei mesmo muito interessante, isso foi o meu percurso. Depois vão ter direito a 2 eventos, que é o Education Summit e a User Conference. O Education Summit tem acho que cerca de 2.000 pessoas a assistir, portanto é um evento um bocadinho mais pequeno que a User Conference, mas tem a vantagem que vocês podem fazer perguntas aos palestrantes diretamente e não através de uma app, que é como vai ser no User Conference. Então dá para terem assim um networking mais próximo. Eu já vos vou mostrar mais tarde as vantagens que eu obtive desse networking. Aqui algumas imagens. Pronto, é mesmo uma experiência muito engraçada. Tem direito às refeições no Education Summit. Tem direito também sempre a oportunidades de eventos sociais. Há eventos sociais para tudo. Há para os continentes, dos europeus, dos asiáticos. Há eventos sociais para as pessoas mais novas. E eventos sociais internacionais para todos, para as pessoas que trabalham em empresas. Depois a Years da Conference foi mesmo espetacular. Acho que foram 20.000 pessoas a assistir, mais 20.000 online, portanto 40.000. E há convidados muito interessantes, pessoas famosas que eu nem sequer sabia que utilizavam SIG. Por exemplo, o Tim Walz, que foi candidato à vice-presidência dos Estados Unidos agora e é o governante do Minnesota. Infelizmente não ganhou, mas ele mostrou que utiliza muito para governar o Minnesota os SIG, e eu achei isso super interessante. Tem também uma espécie de evento tipo Futuralia, só que com empresas, em que podem falar com as empresas uma a uma e muitas vezes oferecem estágios e tudo mais. Isto foi a cerimónia de entrega dos prémios. Também podem conhecer, isto era um dos meus ídolos dos SIG, que é o John Nelson, que é um cartógrafo digital que faz mapas muito engraçados. O vosso póster vai estar afixado na galeria de pósteres, que tem centenas e centenas de pósteres, e tem uma secção só para os Young Scholar Awards, que é esta secção aqui. E aí vão poder estar perto dos vossos pósteres num horário específico em que estão a responder às questões que as pessoas têm sobre o vosso póster, mas eles vão ficar lá durante os 8 dias. Aqui uma frase que eu achei engraçada: Among the mapmakers of each generation are the risk takers, those who see the opportunities, seize the moment and expand humanity's vision of the future. Alguns tópicos relevantes que se têm discutido muito é Digital Twins, Artificial Intelligence, Web Mapping, Indoor GIS. E as melhores apresentações, portanto, eu vi muitas apresentações e é isto que eu também vos recomendo, é que vejam as apresentações todas e também aproveitem San Diego. O que se calhar vão ter de tirar um bocado de horas de sono, mas vão ter muitos dias para dormir depois da conferência. E tem aqui alguns clipes das apresentações. Por exemplo, esta aqui foi do Tim Walz.
Pronto, é muito engraçado ver como é que alguém utiliza o SIG, mas numa escala ou com influência muito maior. Pronto, neste caso ele usa para governar um estado inteiro dos Estados Unidos e utiliza-o diariamente, segundo o que ele disse na palestra. A segunda apresentação era um modelo 3D de Zurique e eu acho que é daquelas apresentações que uma pessoa fica pasmada com as coisas que é possível fazer com modelos 3D e tudo em ArcGIS. Portanto, isto não é um modelo 3D de um objeto ou de uma casa, é de uma cidade inteira e que tem informação a tempo real embebida, que eu acho super impressionante. E também a capacidade de ver para o futuro, ver como é que as árvores vão crescer em 2050 e se calhar o valor daquele edifício que vai ser construído à beira do rio já não é tão alto, porque daqui a 50 anos as árvores vão crescer. Um, Depois aqui, por último, a das minhas apresentações favoritas é a criação de um índice, tal como o Ricardo fez, só que para potencial de construir parques eólicos offshore. E é preciso ter em conta vários fatores, por exemplo, fatores económicos, fatores ambientais, fatores pescatórios, ou seja, há vários interesses aqui e os SIG conseguem juntar tudo. E o que eu acho interessante desta apresentação não é tanto o tema, mas a forma como eles o fizeram. Foi muito interativo e isto aqui num palco com 20 mil pessoas a assistir foi mesmo impressionante. Pronto, tem ali a azul claro estão as zonas ideais, com base em todos os interesses, em que se pode colocar os parques eólicos offshore. Depois, alguns momentos engraçados, isto é a Map Gallery, como podem ver, estava cheíssima. Isto foi no primeiro dia, mas depois vai ficar um bocadinho menos cheia, mas tem mapas não só dos Young Scholars, mas também de muitos outros departamentos e de outras empresas. A Award Ceremony, isto foi muito fixe, é a cerimónia de entrega de prémios. Tiramos uma foto com o Jack, que é a foto que estava no início da página, e recebemos todos um prémio. Eu tenho aqui até trouxe, é um prémio muito engraçado. E pronto, cada um de nós de cada país recebe um prémio, portanto não há competição entre nós, é mesmo só aproveitar a conferência. Aliás, vão reparar que o foco não é de todo no nosso projeto, mas sim na conferência, ou seja, o prémio do projeto é mesmo ter a oportunidade de assistir à conferência e o foco será mais nos projetos dos outros e no que é que as pessoas à volta do mundo conseguem fazer consigo. Depois a parede dos premiados, nós ficamos com uma parede que depois vai ficar lá para o ano também, com os nomes todos dos premiados de cada país. A sessão plenária aqui ainda estava a encher, mas é uma sala enorme. Isto é uma história muito engraçada que foi um livro que a Esri lançou o ano passado, se não me engano. Estava lá à venda e eu queria muito o livro, só que acho que era 70, 80 euros, 80 dólares. E então está aqui o Michael Gold, que era o que estava responsável por nós, à direita, aquele senhor mais alto. Eu pedi-lhe se podia convencer o Jack Dangermond, que é o CEO da Esri, a dar-nos os livros.
e passado, depois de eu chatear muito por mensagem, ele finalmente conseguiu arranjar um livro para todos nós, autografado pelo Jack Dangerman, portanto foi muito engraçado. Depois, RE Merch, comprei uma sweat, que é a que eu estou a usar agora, e tinha muitas outras coisas na loja da RE. Achei engraçado incluir eventos sociais, como disse. Este aqui foi o evento social do Young Professionals Network, que era basicamente uma pool party, mas ninguém ia à piscina, só nós mais novos é que íamos. E pronto, nós aproveitávamos que aquilo tinha muita comida e nós muitas vezes a comida em San Diego é muito cara. Íamos a estes eventos sociais, fazíamos networking com malta de empresas e acabávamos também por jantar lá às 4 da tarde, porque, porque pronto, ficava mais rentável como a comida era de graça. Tem também uma corrida de 5 km integrada na palestra, na conferência, que vale a pena ir, são 5 km à volta da Baía de San Diego. Eu participei. É às 6 da manhã, pronto, se tiverem essa vontade. Também aqui uma história engraçada num rooftop, em que eu convenci um guarda a entrar num rooftop que estava fechado supostamente, mas ele abriu só para nós. E depois chegámos acima e apercebi-me que eu era o único que tinha 20 anos, o resto é tudo mais velho, então eu tinha até 21 anos para entrar e acabaram por isso em mim. E depois aqui uma selfie que eu tirei com o Jack, que não está assim muito elegante, mas ele estava com pressa. Fiz um vlog também que vou mostrar daqui a pouco, mas só assim muito resumido, porque não temos tempo para mais. Só para falar um bocado das oportunidades que tem, eu falei com o responsável da ESRI Alemanha, que depois eu fui fazer um Erasmus na Alemanha, fiz agora este semestre, e o facto de ter estado com ele em San Diego, ele conseguiu dar-me o bilhete para a ESRI Conference na Alemanha. Foram 2 dias, é quase como o encontro de utilizadores da ESRI em Portugal, só que estava tudo em alemão e eu não sei falar alemão, mas foi engraçado, deu para perceber alguma coisa, porque os SIG são muito visuais. Conheci também o CEO da ESRI Alemanha, que é este senhor aqui à esquerda, e está aqui o meu certificado. E também na Education Summit falei com uma professora da Universidade de Harvard que foi apresentar e ela conseguiu-me um estágio no Spatial Data Lab, que eu entretanto já completei, que é com investigação com a Universidade de Harvard e com a Universidade da Virgínia. Portanto, só para dar o foco que realmente há imensas oportunidades que vêm com esta conferência. Pronto, vou passar aqui um bocadinho do vlog para se divertirem um pouco também, nos últimos 5 minutos que tenho. Disseram-me que não tinha som, vou ver se consigo partilhar com som. Também não é relevante o som, mas. Ok. Ok, já está.
Under the bleachers, bedhead crew neck, dirty sneakers. Guess I missed the realization we would never make it past graduation. Found a note in my handwriting, 17 with silver lining. Tried to leave it in the past, but you can hang it up and it'll call right back. Take me back to all the faces. Ok, malta, estamos aí para as sessões depois do almoço. Sim, Cristiano Ronaldo. This is Paolo, mamma mia. You make fun of me, I make fun of you. This is the finish. And the building, quite nice. So guys, after the Super Style Your Maps, so what's your review for Super Style Your Maps? 0 to 10? 0 to 10. Yeah. So 6. So Augusto says it's a 10 and Shannon also says it's a 10. Vou mudar para o português. E a seguir vamos à praia, ver focas, se calhar, ver a skyline. Estamos aqui no ferry, vamos para Coronado. Why did you stop talking? Ok. Pronto, estamos aqui a ir para Coronado. Está aqui o meu amigo. Yeah. Yeah. Estou aqui com ele lá com o Golden Hour. Pronto, muito fixe. Está aqui o Augusto. Aqui a Rachel, Shannon e a Skyline San Diego. Aqui. Inside your beach house for 2 minutes and already before. It's only been t-shirt weather for a couple weeks, but your skirts are getting short. You bat your lashes, you give me those eyes. I return your gaze with the same face as when you lie. 'Cause I've been on my way out for a while now. Can't seem to cover my tracks. I gotta keep my head down and my voice loud as I slip into a noontime rest. So pack your things and go. Baby, send me a postcard from San Diego. Pronto, eu não sou de todo um vlogger profissional, não é de toda essa a intenção, é mesmo só para documentar uma viagem que foi inesquecível, do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, e pronto, penso que o júri já está pronto, e espero que tenham gostado, e boa sorte a todos. Não podem todos ganhar, mas eu dou-vos os parabéns pelo trabalho, todos os trabalhos foram muito interessantes, e tenho a certeza que, ganhando ou não, vão conseguir usá-los para algo interessante no futuro. Obrigado. Já temos um vencedor, ok? Eu vou partilhar aqui o resultado e, portanto, como podem comprovar, isto foi muito renhido entre a Bárbara e o Tiago e acabou por vencer a Bárbara Marques. Portanto, é a vencedora de um Scholar Award. E depois, entretanto, vou pôr esta imagem no Story Map e gostaria de dar os parabéns a todos. É sempre um esforço grande que todos fazem. E, portanto, não sei se o júri, entretanto, quer fazer alguns comentários, porque estávamos ali, assim, já em várias considerações, e, portanto, vou dar a palavra à Luísa Gonçalves, que tem aqui uma experiência que também queria partilhar, e pronto, passo-lhe a palavra. Luísa. Queria dar os parabéns, já dei a cada um dos candidatos e, portanto, neste momento, quem é que está nesta plataforma agora? Só está o júri ou também já estão? Já estão, ok, estou aqui a ver a Bárbara a entrar, mas ainda não entraram todos então. Tiago, ok, e o Ricardo.
Pronto, já que o Rui Santos me deu a palavra em lugar, queria felicitar os 3 candidatos. E o que o Rui Santos estava a referir foi no comentário, quando nós estávamos a fazer a avaliação dos vossos trabalhos, pronto, eu ter comentado que durante 4 anos tive numa comissão de serviço a esfiar-me o planeamento numa Câmara Municipal e os Passos Verdes também estavam nesse pelouro. E, portanto, quando sai a lei, e na altura isso também foi uma das pretensões, foi fazer esse levantamento, e foi extremamente difícil. E os sistemas de informação geográfica também estavam naquela divisão, mas foi dada a quantidade de informação que existe efetivamente no Conselho e alguma complexidade, o levantamento em si é extremamente moroso. E, portanto, quando eu vi este trabalho, achei muito interessante que efetivamente que se começassem já a dar este espaço e tenha saído uma lei que no fundo acaba por obrigar os municípios a fazer uma coisa que devem fazer, pronto, e que sem estas leis não fazem. Isto sem tirar importância a qualquer dos outros temas, como o da mobilidade ou dos diabetes, que são extremamente importantes, mas é apenas que às vezes no nosso país as coisas só se façam a reboque de uma lei, pronto. Antes de mais, agradecer a Ashley pelo convite para estar presente neste evento e fazer parte deste júri, e dar os parabéns à Bárbara, que ganhou esta edição deste concurso, e ainda aos outros 2 candidatos, ao Tiago e ao Ricardo, por terem desenvolvido estes trabalhos, por terem preparado toda esta informação para nos apresentar. É sempre um gosto ver os trabalhos desenvolvidos na área dos SIG, seja em que área for desenvolvido, área secundária. Portanto, muito parabéns a todos, parabéns à Bárbara, parabéns às colegas do júri. Foi com muito gosto que tivemos aqui, certamente todas, a avaliar os vossos trabalhos, e continuação de bom trabalho e de muitos sucessos. Muito obrigada. Já agora termino e deixo também algumas palavras, não tenho grandes comentários mais a fazer. Quero naturalmente agradecer a Esri pelo convite de estar aqui neste júri e pela oportunidade de ouvir os trabalhos destes jovens tão interessantes e inspiradores. Saí daqui mais inspirada hoje, sem dúvida. Parabéns especiais à Bárbara, porque venceu este concurso, mas também ao Tiago e ao Ricardo, porque também apresentaram aqui trabalhos muito bons, e não tendo vencido, isto significa que há aqui muita oportunidade de melhoria e de fazerem um trabalho muito bom e muito útil em termos de políticas públicas e mesmo para os cidadãos. Portanto, que isto não seja uma desmotivação, mas uma inspiração para continuarem a melhorar e a trabalhar nessas áreas que vocês tanto gostam. E por aqui fico. E já agora, também obrigada às colegas Luísa e Berta. Foi um gosto conhecer-vos e partilhar este júri convosco. Bom, muito obrigado então a todos, parabéns ao Tiago, agradeço, parabéns ao Ricardo pelos vossos contributos e felicito aqui a Bárbara, que gostava de agradecer aqui à equipa da ESG do Marte, que nos apoia sempre. A Daniela está de licença e portanto foi mãe e portanto habitualmente ajuda muito nisto e sentimos um bocadinho a falta dela hoje, eu pelo menos a senti bastante. O Ivo foi quem andou aqui por trás a tentar resolver as situações todas do início ao fim, a quem eu agradeço muito. A Ana Marques também teve aqui um período de baixa, que ela teve uma pequena intervenção, mas portanto tipicamente também apoia muito. À restante equipa da ERG Portugal, à direção e à administração, que no fundo são eles que aprovam, nós atribuímos este prémio, e pronto, felicitar também ao júri, que teve um trabalho difícil, normalmente não é tão complicado, mas este ano foi mais reunido, e portanto agradeço a participação de todos e das pessoas que estiveram a assistir. Nós depois havemos de publicar o vídeo quando estiver editado aqui neste Story Map, e incentivamos que na edição de 2026 divulguem e participem mais pessoas para termos mais concorrentes, devemos selecionar outro júri, etc. E portanto dou por encerrada aqui a sessão, pois entretanto devemos falar com a Bárbara por causa das questões logísticas, da viagem, etc. E pronto, e depois contamos também com o seu testemunho depois nos outros eventos a seguir. Ok? Muito obrigado então a todos e dou por encerrada a sessão. Ok? Obrigado.
Posso só Força, Tiago. Eu não estou a ouvir que eu, entretanto, fiquei aqui sem som, mas força. ok. Não, era só para agradecer à equipa da ESRI, agradecer aos júris pelo valor que deram ao meu trabalho, para dar uns parabéns à Bárbara também pela vitória, com um trabalho excelente, e para o Ricardo também, para nós, Ricardo, para o ano a mais. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado.